É isso. Vamos lá. Característica da imagem tomográfica. Ou seja, minha gente, a imagem de tomografia é uma imagem que tem muitos detalhes, né? Então, para se projetar, é preciso de vários fatores, como o raio-x, como o tecido, detectores, a conversão de radiação em dados numéricos, que esses dados numéricos irão ser convertidos em ser convertido em imagem digital, certo? Então, tudo isso foi conquistado pelos estudos do Hauser, do Alan Gumark, porque eles meio que detalharam os tecidos do corpo humano em números, né? Então, a partir desse estudo de números, foi conseguido criar a imagem digital, que é aquela que nós estamos vendo agora, no momento. Ó. Isso que vocês estão vendo, aí vocês estão me vendo, estão vendo o slide, isso é uma imagem digital. Né? Então, iremos ver um pouquinho dessas características da imagem de tomografia. Tem um slide bem extenso aqui, certo? Seria um slide para 2 aulas. Mas eu vou passar para vocês mais o que de fato interessa melhor, interessa mais que para a gente falar o que é mais nuclear. O que é mais nuclear é o mais importante, certo? Então aqui tem uma definição gigante, né? Esse slide aqui, na realidade, ele está oculto. Mas como a apresentação não está naquele F5, aí ele aparece, certo? Mas enfim. Então, o ato de diagnóstico por tomografia é fazer o quê? Quem é que fala aí? Qual é a ação da tomografia em um corpo? Qual é a ação da tomografia num corpo? O que ela faz no corpo? Alô? 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 Professor, por favor, repete aí, porque travou aqui. Qual é a ação que a tomografia computadorizada causa em um corpo? Vou falar corpo humano, tá, gente? Corpo humano. Vocês estão tá dando para ver aqui os anos e as tecnologias aqui do lado? Dá sim, dá para ver. Pronto, beleza, graças a Deus. Então, o que danada a tomografia faz com o corpo? Ela faz, acontece na realidade a emissão de radiação, né? Essa emissão de radiação, durante a evolução dela, fez com que houvesse o giro de raio-x juntamente com detectores e essas imagens sendo formadas em fatias. Né? Então, para chegar a uma fatia de tomografia, que podemos chamar de tomograma, certo, pessoal? Uma só imagem de tomografia, ela é chamada de tomograma, mas ninguém fala muito nisso, não, certo? É uma tomografia. Mas, tipo, radiografia. A radiografia em tomografia chama tomograma. Então é isso aqui, ó. Aqui nós temos uma, uma escala desde os primórdios da produção da tomografia computadorizada. Ó. Então vejam que a tomografia computadorizada ela vem desde bem antes da década de 70, que de fato foi a década que houve a sua produção. Né? Então, por quê?
Esse cara aqui, chamado de Radon, ó, ele era matemático e ele já pesquisava sobre isso, sobre os princípios matemáticos de como fazer uma imagem com a inserção de radiação e mostrar isso em uma chapa fotográfica no início, né? E no ano de 1917 não tinha computador ainda, né? Aí já no ano de 1963 aqui, ó, já existia as reconstruções de imagem. Então quem foi o mentor disso foi o Alan Comarc, né? O Alan Comarc era um físico norte-americano. E aí sempre a gente tem que lembrar desses dois, o Alan Comarc e o Housley. E isso aconteceu, gente, no laboratório da EME, né? Laboratório da EME, como já comentado algumas vezes. Não vou nem me deter tanto a isso, mas isso tudo aconteceu no laboratório da EME, né? A EME era a gravadora dos Beatles, né? Ou não? Aí alguma questão assim, na prova. Ou era dos Rolling Stones? Eles não eram da mesma gravadora, não? Os Rolling Stones e os Beatles? Sim. Agora você me pegou, viu? Eu acho que não. Certo? Enfim, ó, a gravadora aí, que era endinheirada, ela conseguiu realizar o sonho do Halsey, que era produzir uma máquina computadorizada, né, que conseguisse realizar a imagem do corpo, né? No caso, mais precisamente, que parte do corpo? Do crânio, né? Então, o crânio, nesse caso aí, seria a região encefálica, certo? Então, diante muito tempo, diante o decorrer do tempo, né? Ano 72, ó, scan da cabeça, pelo MMERC1, aí vem 74, scan de corpo inteiro. Aqui eu pergunto para vocês uma coisa. Eu estou falando a data aí, né? E foi conseguida o scan de corpo inteiro. Mas em que geração aconteceu isso, minha gente? Vocês que já fizeram prova, já estudaram, já prestaram atenção na aula, enfim, já tem um cartel aí grande de aprendizagem. E aí? E aí, galera? Falem que eu escuto vocês. Ou apareçam para vê-los. Joinha aí para vocês. Tá vendo aí, meus emojis? Ou não? Vou repetir a pergunta. Eu queria que alguém falasse pelo menos. Tá? Então, qual foi o tipo de tomografia, o tipo de scan que, além de realizar exame do crânio, realizava exame do corpo? Qual foi? Me digam, por favor, porque é muito importante para que vocês saibam isso. Pode-se dizer que foi na segunda geração, por exemplo, que começou? Quase isso, quase isso. Não foi. Eu te parabenizo por falar, né? Porque a participação do aluno é essencial. Principalmente aqui, que a gente está em frente a uma tela. Eu estou me vendo só, estou vendo o slide e não estou vendo vocês. Mas, para que fique claro para todos, certo, gente? Que fique claro para todos. Isso aconteceu, minha gente, na terceira geração, tá? Então, a terceira geração, minha gente, ela foi muito importante.
muito, muito, muito importante na história da tomografia. Por quê? Porque foi a partir dela que foi conseguido realmente realizar tomografia de várias partes do corpo. Certo? Então, foi a terceira geração. Além disso, galera, além disso, a tomografia de terceira geração, ela proporcionou o quê? Ela proporcionou, gente, o modelo arquitetônico das gerações seguintes. Então, as gerações seguintes à tomografia de terceira geração, ela foi proposta por esse modelo, que até a atualidade é constituído por ele, deixando posteriormente a tomografia de quarta geração meio que de lado. Por quê, professor? A quarta geração não era mais evoluída? Era uma tentativa de ser mais evoluída, certo? E, de fato, foi evoluída em números de detectores. Mais uma pergunta. Quanto maior o número de detectores, o que é que acontece? Respondam, por favor. Se eu tenho um número maior de detectores, qual é o benefício para a máquina de tomografia? Qual é o benefício, minha gente? Tanto a capacidade de fazer mais cortes no tempo menor e aumentar a qualidade da imagem, Show, embora aumente a parabéns. radiação, mas Embora aumente a radiação, né, mas existe um custo-benefício, né? Existe um custo-benefício. Então, justamente é isso mesmo que você falou. Quanto mais a quantidade de detectores, gente, a gente irá realizar um exame com mais rapidez, no entanto, com mais imagem. Então, imagina uma coisa, se eu solicito para você, né? Imagina que eu sou um médico que estou solicitando eu tenho dois pacientes. Eu tenho um paciente, Antônio José, que está com a dor na coluna lombar, e eu solicito radiografia da coluna lombar em AP. E eu tenho a o paciente Ana Oliveira, a paciente Ana Oliveira, que é solicitado o exame de coluna lombar em AP, perfil e oblíquo. Então, quem foi que sofreu a absorção de mais radiação? Foi Ana Oliveira ou foi Antônio José? foi Dona Ana, né? Ana? Dona Ana, ela recebeu mais radiação. No entanto, foi que ela teve a mais de que Antônio José? Teve a possibilidade de visualizar melhor a patologia dela do que o do primeiro, de ver com mais detalhe. Detalhes. A palavra-chave é essa, certo? Então, quanto mais eu consigo projetar a anatomia do paciente, como o exemplo dado aí da Ana Oliveira, que fez mais posicionamentos diferentes, eu consegui mostrar ao médico radiologista mais detalhes, assim o provável diagnóstico é melhor concretizado. Certo, gente? Então, voltando para a tomografia, nós temos detectores em evolução, onde aumentaram a sua quantidade, logo, ao aumentar a sua quantidade, ele proporcionou uma velocidade mais rápida, no entanto, um número maior de imagem e ainda por cima
uma quantidade de radiação mais elevada, né? Então, enfatizando a máquina de quarta geração aqui, ó, a máquina de quarta geração, isso a nível de revisão ainda para tentar fixar muito bem isso com vocês, porque é algo bem importante, certo? Nós temos aqui, ó, os scanners de... Quando eu falar scanner, gente, é o tomógrafo, tá? Porque o que é que o scanner faz? O scanner não escaneia, né? Ele faz uma varredura. Então é a mesma coisa. Scanner ou máquina de tomografia é similar, tá? Isso aí. Então, máquina de quarta geração, ela deu problema. Então ela foi problemática. Foi problemática por quê? Porque enfim, queria escrever alguma coisa aqui dentro, mas não deu. Ó, então ela foi problemática, problema em cima de problema, que apesar de ter bem mais detectores do que a terceira geração, dava problema. Então, como deu muito problema, e detalhe, a engenharia dela, gente, foi muito diferente da primeira, segunda, terceira geração. Tá? Foi bem diferente mesmo. Onde os detectores, galera, eles estavam ao redor do Genk, né? Ao redor do Genk. Então, deixa eu ver se tem uma chave aqui. Vou fazer uma chave aqui para vocês nunca esquecerem disso. Então, deixa aqui, ó. Essa chavinha, gente, é importantíssima para que vossas senhorias saibam do que estamos comentando aqui. Cadê? É a espessura que a gente faz aqui. Tá. Aí, só um minuto. Vamos fazer bem direitinho aqui para quando vocês assistirem dar certo. Espessura. Aqui. Espessura bem bacana. Vamos botar a cor aqui bem cheguei. Pronto, aqui o roxo. Ó. Então, gente, isto aqui, ó, que eu marquei de roxo, ó, essa chavezinha aqui que eu marquei de roxo, ela é justamente, galera, vou botar aqui para vocês, ó, observar. Ela é justamente, vamos lá. Não esqueçam, de jeito nenhum, importante, certo? Então, ela é justamente, vou botar aqui TC para facilitar, né? TC de tipo convencional. Tá? Não esqueça. Tomografia de tipo convencional. Ah, professor, por que tomografia convencional? Qual era a grande diferença? Eu já comentei até sobre a diferença da tomografia convencional das outras, né? Eu já comentei aí com vocês e vou falar novamente, tá bom? Vou falar novamente. Tomografia convencional. A tomografia convencional, gente, é em relação a quê? Quem lembra aí qual é o propósito da tomografia convencional? Quem é que lembra?
Vamos lá me ajudar? Vamos ver se vocês lembram que seria uma tomografia convencional. Se vocês me falarem, me ajudará bastante, porque eu vou saber se vocês aprenderam alguma coisa nas aulas anteriores, apesar de que o estudo por tomografia não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. A gente tem que estar pegando aí no pesado para que saia tudo direitinho. E aí, o que seria tomografia convencional? Mais adiante, né? Daqui a pouco a gente toca nessa tecla de tomografia convencional, para a gente não se perder. Mas lembrem, ó, tomografia convencional, ela abrange tudo isso aqui que nós vimos, ó. Até mesmo a quarta geração que não prestou para nada, né? Não prestou, não ficou legal, quebrou, enfim. Quando foi em meados do ano 1889, ó, no ano que eu nasci, o que aconteceu? Aconteceu que foi produzida uma máquina chamada de tomografia do tipo helicoidal. Né? Então, a tomografia helicoidal, gente, ela foi um marco histórico no estudo de tomografia, porque foi um marco histórico mesmo. Porque foi um marco histórico. Né? Vou dizer para você o porquê que foi um marco histórico. Diferentemente da tomografia convencional, a tomografia helicoidal, ó, que é esta verdinha que estamos aqui, ó, tomografia helicoidal, ela tinha um propósito. Se alguém lembrasse o propósito dela, era massa. Então, a tomografia helicoidal, ela tinha um propósito. Então, o propósito da tomografia helicoidal, gente, era fazer uma imagem em bloco. Mas, professor, como é que nós vamos fazer uma imagem em bloco? Na tomografia convencional fazia bloco? Não fazia bloco, gente. Não tinha condições de fazer bloco. Por que não tinha condições de fazer bloco? Não tinha condições de fazer bloco, gente, porque era o seguinte. Presta atenção, ó. Vamos pensar já em terceira geração. Terceira geração, nós temos o Gentry, né? Temos o Gentry. Vocês estão vendo alguma tela branca aí? Não. Não, Não. tá na tabela ainda. Então, tá na tabela, né? Vou misturar. Então, a grande diferença da tomografia convencional é que, se vocês puserem na cabeça a tecnologia de terceira geração, que ela já girava 360 graus, quando eu falo giro de 360, eu estou girando o quê? Eu estou girando tubo de raio-x, detectores. Então, tudo isso, ó, ele gira 360 em movimento de sincronia. Certo? Qual é o momento? Vejam se vocês lembram disso. Qual é o momento em um exame que
o tubo de raio-x com detectores gira 360. Qual é esse momento? O momento exato. Me falem aí. Qual é o momento que há o giro de 360 graus? Vamos chutar, pelo menos, para a gente entender, assim, entender bem direitinho a tomografia computadorizada. Isso aí seria de suma importância para nosso aprendizado. Na terceira geração? Eu falo da terceira geração porque é uma geração que ela foi de suma importância para as gerações futuras, né? E aí? Quando o complexo tubo, raio-x, mais detectores, gira 360 graus. O que acontece? graus. O que acontece? Ele vai emitir radiação e, consequentemente, formar a imagem. Show! Show! Quando, gente, o complexo tubo detector gira, o tubo de raio-x detector gira 360 graus, ele vai fazer a imagem. Show de bola. Faz uma imagem. Né? Aí, o paciente vai estar paradinho lá, deitado na mesa, não é verdade? Ele vai estar parado na mesa. Aí, ó, posteriormente a isso, ó, posteriormente a isto, fiz besteira. Não mude. Mudou foi tudo. Ai, eu saí disso. Vamos sair. Pronto, estamos aqui, ó. Então, vamos lá. Então, quando acontece isso, quando o tubo de raio-x gira, o que acontece? Formação de fatia. Vou botar até assim, ó, fatia. Formação de fatia. Rapaz, tem um jeito aqui que a gente consegue voltar. Deixa eu ver. Não. Assim, ó. Pronto. Vocês vão apertar, ó, aperta Shift e Tab e ela volta. Aí, ó. Quando o complexo, tubo detectores, tubo de raio-x, desculpa, gira 360 graus, há a formação da fatia, que é a imagem, né? A formação de imagem. Imagem. Vou aprender isso agora, se Deus quiser. Aí, ó, Shift Tab, ele volta. Aí, nesse caso, a mesa, ó, a mesa do aparelho se move
para. Se move e para. Então, se a mesa do aparelho ela se move e para, gente, o tubo de raio-x vai fazer isso de novo. O tubo de raio-x vai virar e formar uma imagem. Do mesmo jeito. Vou repetir aqui para vocês sacarem. 2 vezes, Mário? 2 vezes não. Até finalizar o estudo. Até finalizar a estrutura a ser analisada. Certo? Então acontece isso, ó. Sempre, ó. Repetindo, quando o complexo tubo detectores, só quero dizer tubo detectores, tubo e raio-x mais detectores gira 360 graus só, ele forma uma imagem. Formou uma imagem. Quando formou a imagem, o que é que a mesa faz, gente? O que é que a mesa faz? Se move. Se move, ó. Olha o meu dedo inferior. É a mesa, ó. Moveu. Dentro. Ela está no mesmo lugar, o meu dedo, que é a mesa. Primeira imagem. Ó, primeira imagem. Tubo girou, ó. Eu fiz uma imagem. Agora a mesa aqui, ó, vai se mover, ó. Moveu. Moveu. Passo Outra o quê? imagem. Outra imagem. Mesa se moveu. Outra imagem. Mesa se moveu. Outra imagem. Então, nesse caso, esse exame aqui foram feitas 4 imagens de tomografia. Mas o que é, ó? Porque temos entre uma imagem entre 2 imagens, temos entre as imagens realizadas. O que temos entre as imagens realizadas? Esta é a pergunta. Essa pergunta, gente, ela responde o quê? Ela responde o quê? Vou ter o slide aqui, ó. O que seria tomografia convencional? Então, ela responde o que seria tomografia convencional. Então, me responda, por favor. O que temos entre as imagens que nós acabamos de realizar agora? Um espaço. Temos um espaço, gente. Temos um espaço. Então, esse espaço... Está errado, né? Temos um espaço. Escrever espaço na certo. Temos um espaço. Então, entre cada imagem, temos um espaço. Então, vejam bem, ó. Essa barrinha aqui, ó, é uma imagem. Espaço, imagem. Espaço, imagem. Espaço, imagem. Espaço, imagem. Então, gente, isso aqui é justamente a definição de o que seria uma tomografia convencional, igual PC convencional. Neste caso,
neste caso, não há possibilidade de realizar o MPR. Alguém lembra o que seria MPR? Reconstrução multiplanar. Reconstrução multiplanar, muito bem. E a reconstrução multiplanar nada mais é do que realização de cortes em outros planos. Por que, professor, a gente não consegue? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem a grande diferença. Vou botar bem grande aqui. Então, gente, se eu tenho uma imagem separadinha da outra, como é que eu vou cortar, vamos dizer assim? Vejam que eu tenho imagem axiais aqui, ó, né? Eu tenho um corpo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio mais bacana aqui para você. Eu tenho um corpo. Eu tenho um corpo aqui, ó. Eu tenho um corpo. Vamos lá. Vamos organizar essa aula, deixar bacana. Sou bem criterioso com isso. Então, eu tenho um corpo, gente, que não é preenchido. Então, veja bem, ó, eu tenho um corpo e ele está separado entre espaços. Aí me digam, ó, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar isso aqui, ó, e quiser fazer uma sabe o quê? Tá do mesmo jeitinho, né? Então veja bem, agora é a imagem que vocês estão vendo já formada. Então todo mundo aprender isso, para ninguém ficar com dúvida. Então eu tenho aqui, ó, imagem axial, imagem com espaço. Imagem axial, imagem com espaço. Ah, professor, e esse espaço? Esse espaço, gente, ele é um espaço milimétrico, tá? Geralmente é 5, 10 milímetros. Ou seja, meio centímetro ou 1 centímetro entre uma imagem e outra. Mas eu queria muito que vocês pusessem na cabeça se eu tem um mix aqui, não sei como. Não consigo agrupar. Mas se eu
cortar aqui, ó, imagina que eu quero fazer uma imagem coronal, uma imagem sagital. Eu vou pegar a tesoura. Imagina que isso aqui meu é a tesoura, a tesourazinha. Ó, cortei no modo sagital, ó. No modo sagital. Cortei no modo sagital. Aí quando eu cortar nesse modo sagital, minha gente, imagina aqui, ó, essa imagem aqui, dividida em duas, tá? Dividida em duas. Vocês acham que é óbvio, eu creio aqui, através dessa imagem, que se eu fizer essa imagem sagital, a imagem vai ficar desconfigurada, porque eu tenho uma imagem axial, um espação, outra imagem axial, outro espaço. Então, se eu for cortar axial, o corpo na estrutura axial, sagital, ele vai ficar todo cheio de sem orientação. Ele vai ficar sem orientação. Vai uma imagem aqui, sagital. Então, imagem sagital aqui. Mas a gente pega essa coronal aqui. Ó, isso é muito importante, gente, para a gente aprender, de fato, o que seria uma imagem axial de uma imagem coronal. Ou uma tomografia convencional e uma tomografia helicoidal, basicamente. Então, eu estou cortando aqui, ó. Estou cortando aqui. Tem um axial aqui, tem outro axial aqui. Se eu cortar, gente, vai ficar um montão de espaço. Um montão de espaço. Agora, veja bem, ó. Eu tenho uma imagem aqui coronal, né? Vocês estão vendo? Lembrem-se que a imagem chefe da tomografia é a imagem axial, certo? É a partir dela que é possível fazer os cortes. Então, ó, é possível fazer os cortes. Então, aqui tem axial, axial. Olha tudo aqui, ó, o axial, como é? Axial, aí de novo, ó, axial. Então, tá vendo que essas imagens axiais, elas são muito unidas. Elas são tão unidas, gente. Elas são tão unidas que quando eu cortar assim, ou então cortar assim, ela vai me dar uma nitidez, porque o estudo aqui é um estudo volumétrico. Eu tenho um volume compactado. Eu não tenho esse espaço propriamente dito, não. E nesse primeiro momento, gente, eu queria que vocês entendessem o porquê de eu não conseguir reconstruir em um aparelho convencional, imagens em outros planos, somente o axial, porque é justamente a imagem que a gente realiza no momento do exame. É a imagem, movimento da mesa, imagem, movimento da mesa, imagem, movimento da mesa, imagem. Alguém não conseguiu entender isso, galera? Ó, aquele mesmo tubo de raio-x, ó, girou, fez uma imagem,
Mesa paradinha, ó, locomoveu. Girou, fez outra imagem, ó. Mesa locomoveu, ela já saiu da região que estava. Girou, outra imagem. Locomoveu, girou, outra imagem, outra imagem, outra imagem, até completar toda a estrutura. Mas, enfim, entre uma imagem e outra fica um buraco. Então, não há a possibilidade de realizar o MPR, que é cortes em outros planos. Quais são? Quais são os planos? Coronal, sagital, oblíquo, até mesmo o axial novamente e o 3D. Então não tem como fazer isso. Só tem mesmo como fazer o axial. Por quê? E o axial, nesse caso aqui, minha gente, é o axial puro. É o axial puro, puro sangue. É o puro sangue. A gente chama ele o axial bruto. É a imagem bruta. Imagem bruta, ó, imagem bruta é aquela que é realizada no momento do exame. No momento do exame. Tá? Eu espero que vocês tenham aprendido isso nesse rabisco todo aqui, ó. Então, vejam que sempre que eu preciso fazer uma tomografia no tipo convencional, eu não consigo realizar o MPR. Não consigo de jeito nenhum realizar o MPR. Tá? Aí vamos lá, voltando aqui, ó, para a nossa tabelinha. Aí chega a tomografia helicoidal. Ah, professor, como danado é a tomografia helicoidal? E vamos lá de novo. Tomografia helicoidal. Novo slide. Vou tentar desenhar aqui a tomografia helicoidal. Para a gente não esquecer. Vocês não vão esquecer isso de jeito nenhum. Só meio... Até você mexer um pouquinho no PowerPoint, mas tem coisa que não é muito fácil, né? Mas vamos lá. Então, assim, ó. Eu estou fazendo aqui agora, ó, nesse momento, eu estou fazendo o giro 360 graus da máquina. Ó, no convencional, ele parava. No helicoidal, gente, ele não para. Ó. Helicoidal, ó. Lembrem do caderninho de vocês, ó. Eu estou entrando um giro por cima do outro, ó, um giro por cima do outro. Isso aí se chama a varredura helicoidal, onde nós iniciamos o exame com o tubo de raio-x e detectores, girando de forma sincrônica com a mesa. Então, gente, se eu tenho todo esse giro aqui, ó, esse giro, tenho esse giro, atenção, tenho esse giro, ao mesmo tempo, sabe o que é que eu vou ter aqui? Que não vai dar para fazer uma animaçãozinha, mas é possível. Eu vou ter, galera, ó, eu vou ter uma mesa. Eu vou ter uma mesa aqui nesse interior. Certo? E essa mesa, galera, vai fazer isso. Ó, tá aqui, ó. Girou 360 graus.
Olha a mesazinha. Bacana. Oxe, deixa eu transparente. Deixa ela amarelinha aqui, ó. Sabe o que acontece? Eu vou ser teimoso. Eu vou ensinar aqui a vocês, ó, como é que faz. Olha, eu queria tanto mostrar isso pra vocês, gente. Né? Ficaria tão bacana. Só um segundinho, por favor. Vamos lá. Mais efeito. Eu acho que não vai dar certo, não estou lembrado. Mas enfim. Enfim. Não, não é isso não. Enfim. Sem efeitos. O que é que aconteceria? O tubo girando aqui, ó. O tubo girando aqui, a mesa está aqui. No momento que o tubo gira aqui, ó, ele fica girando toda hora aqui no mesmo canto, não? Aqui, ó, girando aqui. Só que a mesa, ó, o que acontece? A mesa que se arrasta, ó. A mesa vai se arrastando e o tubo girando. Mesa se arrastando e o tubo girando. Só que isso, gente, há um movimento de sincronia. Aqui acabou a varredura, certo? É como se a mesa, é como se a mesa ela girasse, ó, toda hora aqui, ó, 360 graus, 360 graus. Ela não parasse, não parasse, não parasse, não parasse. E aqui no interior do ventre, ó, no interior do ventre, a mesa, ó, passasse por ela. Então, essa passada da mesa aqui, gente, que ela é um pouco maior que isso, vou trazer para cá para a gente tentar mostrar direitinho a vocês. Então, a mesa começa aqui, ó. Imagina que aqui nós temos o corpo do paciente deitado na mesa, né? Então, ó, o ventre raio-x girando, ele gira no mesmo lugar, né? E ele evidencia um, um efeito de helicoidal. Por que esse efeito de helicoidal acontece? Porque a mesa está passando aqui, ó. Olha o movimento da mesa, ó. O movimento contínuo e o tubo girando, ó. O movimento contínuo, o tubo girando. Girando. Pronto. Finalizou o exame. Eu fiz toda a varredura. Então, como a formação dessa região helicoidal, ela é tão unida, ela acaba fazendo o quê? Ó? Ela acaba fazendo isso aqui, ó, barrinha aqui, ó. Ela acaba fazendo
ela acaba fazendo isso aqui, ó. Então, quando é feito isso aqui, isso aqui é justamente a imagem volumétrica. A imagem volumétrica que foi feita. Tá? E essa imagem volumétrica, nós podemos reconstruir, ó, recortar ela de tudo que é jeito. Sagital, coronal, 3D, de tudo que é jeito nós conseguimos reconstruir. Por quê, G? Por quê, professor? Por quê? Porque eu vou ter uma imagem em bloco. Eu vou ter uma imagem em bloco compactado. Ó. O bloco está compactadozinho lá. Ó. Então, com esse bloco compactado, que é justamente o que nós mostramos aqui, ó, nessa imagem, ó, é justamente o que nós mostramos aqui nessa imagem, é quando nós temos um bloco compactado, ó, um blocozinho compactado, e já a imagem, aqui já é uma reconstrução, certo, gente? Aqui já é uma reconstrução, ó, reconstruçãozinha do abdômen, certo? Então aqui a gente pode cortar de todo jeito. Eu posso fatiar isso aqui em axial, eu posso fatiar, ó, daqui desse lado para o outro lado sagital. Eu posso pegar aqui esse rim, ó, esse rim ele está meio na diagonal aqui, ó. Eu posso fazer cortes, posso fazer cortes oblíquos aqui, ó. Eu só quero pegar rim aqui, ó. Imagina o tracejado que eu estou fazendo aqui, ó. Eu quero pegar rim. Então, o rim, ele tá, ó, na diagonal, né? Então, eu faço um corte oblíquo aqui. Eu quero pegar só esse cálculo aqui, ó. Isso é um cálculo renal que está... Renal não é mais renal, porque ele desceu do rim, ó. Ele é um cálculo chamado de uroterovial, porque ele está no ureter, certo? Então, eu posso pegar esse cálculo e reconstruir só nele, certo? Então, é essa a grande diferença, minha gente, do TC helicoidal para a TC convencional. A TC convencional. É essa a grande diferença. Qual é, gente? A TC convencional, ela deixa espaços entre uma imagem e outra, não podendo reconstruir. A TC helicoidal, nós podemos reconstruir essa imagem, inclusive realizar a imagem em 3D, né? A imagem em 3D. Então é isso, ó. Então, com esse advento aí dessa tecnologia, o que foi que houve? Professor, e o que seria a tomografia helicoidal para a tomografia multi-slice, multi-cortes? Gente, eu creio que eu já comentei sobre isso com vocês. Mas o que vai mudar aí, quem é que diz? Quem é que diz o que vai mudar aí? A quantidade de detectores, o que mais? Quantidade e o que mais? Tem outra coisinha importante. Eita, esqueci agora. Vamos lembrar. Vamos lembrar comigo. Lembra aí? Ô, Mário, só voltando um pouquinho, deixa eu formular aqui. Formula aí. Na tomografia convencional, você disse que criava um espaço, né? Criava um espaço. É por causa, vamos dizer assim, cria um borramento, é? A diferença é essa? Para helicoidal? Se eu fosse tentar... borramento da imagem? Se eu fosse tentar reconstruir a imagem convencional, em outros planos, ela ia ficar altamente borrada, assim. Ia ficar altamente borrada. Certo? Ia ficar altamente borrada.
Pronto, tá aqui, ó. Para vocês não esquecerem isso, se vocês quiserem tirar até um print aí dessa tela, é bacana. Ó. Mas vejam bem, ó, eu tenho tomografia convencional, onde surgiram as gerações, primeira, segunda, terceira, quarta. A convencional, ela se remete mais, tá? Ela se remete mais à terceira e à quarta, onde já poderia fazer imagem do corpo todo. No entanto, tem esse espaçamento aí entre uma imagem e outra. Com o advento da tomografia helicoidal, isso aí foi desfeito porque a gente sabe, ó, o que aprendemos agora há pouco, que é a produção de imagem de volume, produção de imagem volumétrica, né? Então, aqui o que é que acontece, ó? Vamos lá, ó. Tá com fome? Quem tá com fome? Eu. Eu. Também, eu só tomei aquele café, não já tenho. Ainda tem uma tomografia convencional? Muito difícil, viu? Muito difícil. Então, gente, a tomografia, ó, helicoidal, gente, ela faz meio que uma imagem assim, ó. Eu tenho essa peça aí de mortadela compactada. Vocês entendem que se eu quiser cortar essa mortadela de todo jeito, eu consigo. Se eu quiser cortar aqui, ó, em fatias, que é o quê? O axial. Se eu quiser cortar aqui anterior para posterior, seria o quê? O coronal. Se eu quiser cortar de lateral para a outra, de uma lateral esquerda para uma lateral direita, é um sagital. Se eu quiser cortar na diagonal aqui, ó, na diagonal, um cortezinho oblíquo, na diagonal é um corte oblíquo, né? Se eu quiser desenhar aqui, ó, desenhar uma mortadela estilo o Pato Donald dela, eu estaria fazendo um 3D. Aí, por que eu consigo isso? Por causa, gente, da formação da imagem, que ela deixa com que a imagem ela fique compactada. O que vocês têm que pôr na cabeça é isso, a compactação da imagem. Então, ela fica um bloco. Diferentemente de quê? Mortadela fatiada, em inglês. Então aqui, ó, essa imagem aqui já mostra. Aqui nós temos, ó. Aqui nós temos já, ó, mortadela fatiada. Eu estou, olha só que interessante, ó, essa imagem aqui, para vocês entenderem bem, ó, como uma imagem de mortadela dá para a gente entender, ó. Ó, vejam que no bloco de imagem eu estou fatiando imagens mortadelas axiais. E essas partes brancas aqui seriam o que, gente? O que seriam no corpo humano? O corpo humano, né? A gente já está falando no corpo humano, não só encéfalo. O que seriam aí para vocês? Digam, por favor. Seriam os órgãos ou alguma coisa específica aqui? Seriam os órgãos, seriam nódulos, seriam justamente isso. Mas vocês vejam que o normal aqui é cortar a mortadela em fatia axial. Mas eu não posso cortar coronal? Posso. Eu posso cortar sagital? Também posso. Mas vai depender da posição do paciente ou não? Não tem nada a ver. Não. Posição do paciente, ele sempre vai cortar a coronal, gente.
Sempre vai cortar. Principalmente as máquinas mais novas, certo? Sempre vai cortar coronal. Ou, desculpa, sagital. Axial. Sempre vai cortar sagital. Axial. Axial, né? Sempre, sempre. Aí tu me pergunta, professor, a máquina helicoidal, ela não gira e a máquina vai entrando. Isso tem um movimento sincrônico, gente. Ó. Girando, girando, girando e a mesa entrando. Certo? Mas ela mostra já para nós a imagem axial. Só que aquela imagem axial é tão fininha, gente, é tão fininha, que ela fica coladinha uma na outra e nos mostra o bloco. Nos mostra justamente o bloco, que é justamente essa imagem aqui, ó. É um bloco. É um bloco. Certo? Então, para eu fazer essa imagem aqui, ela está cheia de imagem axial aqui no meio, ó. Cheia de imagem axial aqui. Só que ela é tão fininha, que está, ó, coladinha uma sobre a outra. Certo? Aí, só para a gente complementar esse quadro aqui, que nós demoramos muito nele, mas é importante, certo? O primeiro modelo aqui foi o helicoidal, né? Que vocês... A TC helicoidal, o primeiro modelo foi helicoidal, para fazer as imagens, para fazer o MPR, que vocês sabem o que é já, né? Sabem, né? Que é MPR. Então, TC Repita aí, helicoidal. professor. MPR. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui, tá? Ah. Travou, foi? Desculpa, gente, aí, tive que atender aqui. Então, vamos lá, ó. Ó, o intuito da TC helicoidal, o intuito dela, dessa TC helicoidal aqui, ó, foi fazer o que mostramos agora, né? Fazer justamente o que mostramos. Cara, é possível o cara colocar texto dentro, mas eu não estou conseguindo botar texto. Enfim, vamos lá. TC helicoidal, ela foi primordial no MPR, tá? No MPR, tá? Então, gente,
Ao passar do tempo, foi possível fazer a aquisição de imagens com o intuito de visualização de vasos sanguíneos. Isso partiu do helicoidal, mas progrediu, evoluiu, por isso aqui, ó. Progrediu, por isso aqui. Opa. Progrediu, por isso aqui. O que é isso aqui que eu estou falando? Progrediu, ó, por isso aqui. Que é o que isso? Quem fala o que é? Fala que eu escuto vocês. O que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês? Ó, gente. E aí? É como a multi-slice, né? Que em um giro faz mais de um corte, vai fazer 4, dependendo dos canais, na verdade. Slice, justamente. Então, minha gente, ó, a tomografia helicoidal, ela é apenas uma pré-tomografia multi-slice, certo? Justamente por quê? Porque as tomografias multi-slices ou multi-cortes é a mesma coisa. Ela consegue realizar em um giro de 360 graus, ao invés de uma imagem, ela consegue abranger uma área maior do corpo, né? Consegue abranger uma área maior do corpo, assim, produzindo uma quantidade de imagens maior ainda. Certo? É por isso que a tomografia multi-slice, ela entrou bastante em evidência por mostrar muito bem os estudos dos vasos sanguíneos por tomografia. Mais comumente, a tomografia cardíaca. Tomografia cardíaca, eu creio que eu já mostrei para vocês uma imagem do coração girando, lembram lá? O coração girando e ele enfatizando os vasos sanguíneos ou não? Estão lembrados ou não? Sim, eu tô. Pronto, beleza. Então é isso. Então, esse quadro aqui está totalmente estado sobre os equipamentos de tomografia. Certo? E então, professor, e o que é que usa atualmente? O que é que usa? Então, normalmente, a média de tomografia momentânea é essa máquina aqui, ó, tomografia multicorte ou multi-slice de 16 canais. Certo? 16 canais. Ou seja, quando eu falar em canais, são 16 fileiras. Então, em um giro, a gente já faz 16 imagens. Ok? Então, se eu tenho mais imagem, eu tenho mais o quê? Canais. Eu tenho mais imagens, eu tenho mais detalhes. Detectores. Detalhes, Também. né? Detalhes. Detalhes de vertical. Mas e essa angiografia? Que máquina é essa? Angiografia é a mesma coisa de angiotomografia. Angiotomografia, né? Angiografia. Imagem de artéria, né? É um exame radiográfico, né? Feito por radiografia com contraste. Angiografia. Agora, tomografia computadorizada mais angiografia é o que nós chamamos de angiotomografia. É o estudo dos vasos.
Galera, Com se você... contraste também. Isso é uma introdução aqui que eu dei a nível de mestrado, viu? Eita. A nível de Então mestrado. não precisa mais fazer a pós em tomografia, a gente já sabe tudo. Não, vocês aprendendo a fazer isso, ó para vocês verem como foi tão importante é o que eu fiz, ó. Vocês não estão vendo, não. Mas eu criei essa imagem. Eu vou mandar no grupo para vocês, tá? Vou mandar no grupo. Vocês vão ganhar isso aí. Vou mandar no grupo. Essa imagem. A Anjo coloca contraste também, Mário? Hã? A Anjo tomografia bota contraste? Ela é com contraste. Com contraste, né? Angitomografia. Sempre, gente. Quando for. Quando vocês forem observar uma angiotomografia, tem que ser com contraste. Certo. Porque o contraste evidencia muito melhor os vasos sanguíneos. Certo? Ó, gente, acabei, ó, como eu sou bom pra... Mário. Acabei de botar essa imagem aí que a gente fez aqui no slide, lá no estudo já. Lá no estudo, Prof, a não. tela tá toda preta, é pra estar assim mesmo? É porque eu não sei o que aconteceu, não. Deixa eu encontrar o Meet. Pronto. Vem. Voltou? Voltou. Voltou. Pronto. Eu salvei essa tela aqui, ó. Salvei essa tela e botei lá no NEAD. Vocês quando abrirem lá, vão ver, ó. Isso aqui, ó. Aí vamos para frente. E, ó, aqui é o seguinte. Estão cansados já? Muita coisa na cabeça? Um pouquinho. Demais. É muita coisa, né? É porque, assim, quando a gente tá ministrando aula só teoria assim, gente, e aqui, né? Meio... Vou ver se eu até vejo outra forma de passar e a gente exercitar também, até na aula, né? Aqui. É por isso que eu fico conversando com vocês também e querendo escutar vocês para poder a gente debater a aula e assim a aula não ser tão cansativa, tá? Ô, Mário, Diga. sabe se a gente volta presencial esse ano ainda? Rapaz, eu acho que não. Eu não sei ao certo, mas eu acho que não. Prática está para voltar, certo? Aulas práticas estão para voltar. Mas eu não sei ao certo se volta. Porque depende de muita coisa mesmo. Depende até de ônibus de estudante, não é verdade? Pessoal que mora fora depende de ônibus de estudante, se os ônibus vêm ou não. Mas enfim, ó, aqui falamos muito em terceiro e cordal, né? Tal. Então, vocês já se ligaram aqui nesse slide, né? Que eu desenhei ali e tudo. Aí, a aquisição da imagem. Lembrando que nossa aula aqui é o quê? Característica da imagem tomográfica. Então, como é que acontece a aquisição? A aquisição da imagem acontece como? Basicamente em dois fatores. Basicamente dois fatores acontecem. Agora eu botei a imagem aqui e pronto. Ó, basicamente, eu tenho fonte de raio-x, ó. Fonte de raio-x. Vejam bem, escutem aí, por favor. Ó, aquisição de imagem, ó.
Vou dar o zoom aqui, ó. Esse slide é importantíssimo. Fonte de raio-x girando 360, passando pelo corpo do paciente e sendo captado pelos detectores. Isso é aquisição da imagem. Mas lembrem que o corpo do paciente ele tem o quê? Ó, densidades iguais ou diferentes? Diferente. Diferentes. Então, a radiação que é absorvida pelo corpo, ela chega aqui nos detectores de forma diferente, não é verdade? E aí, galera, essa radiação que chega aqui, chega a radiação com dados diferentes, né, com teores radioativos diferentes, ele envia esses teores radioativos diferentes para o processador da máquina, né? Através de quê? Dos detectores, que nós vimos os tipos de detectores que existem. E aí a máquina, ela consegue converter, na verdade, esses dados em tons de cinzas diferentes. E esses tons de cinzas diferentes, eles são justamente dependentes do teor de densidade da estrutura. É tanto que nós estamos vendo um corte axial do crânio. Então, tem região branca, ó, tem região branca e tem região escura, ó, aqui, ó. Essa região escura é porque tem densidade alta ou baixa? Baixa. Densidade baixa. Então, densidade baixa, a tendência é ficar escura. Então, quando vocês ficarem na dúvida, gente, olha por fora da imagem, ó, que a radiação passa aqui também, ó, por fora da imagem. Então, aqui está preto, ó, preto. Então, preto tem o quê? Se é preto, tem o quê aqui? Nada. Ar. Então, se é ar, a densidade do ar é alta ou baixa? Baixa. 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 Então, aqui ficou bem preto aí, ó. Queimou o filme, queimou o detector. Queimou muito o detector. Certo? Então, aqui, ó, voltando para cá, ó, é o que eu mostrei nessa imagem aqui para vocês. Poderia estar ali, né? Então, ó, vamos lá, rapidinho. Rapidinho para a gente não se perder. A aquisição dos dados, né? A radiação passa pela cabeça do paciente, o corpo, e chega nos detectores. Reconstrução da imagem. Essa radiação que chega nos detectores são convertidas em dados matemáticos que o computador as processam, formando o quê? Formando o quê? Imagens. A imagem digital. Formando a imagem digital. Certo? Aí, pessoal, e para fazer a aquisição dos dados, o que é que utiliza? O que é que utiliza para fazer a aquisição de uma radiografia? O que é que você utiliza em relação a parâmetros? O chassi? Chassi, cassete, se for o caso, o KV, o MA, o tempo, o tubo de raio-x, né? A processadora, dependendo. Aí, na tomografia, gente, ó, olha o que precisa. Isso é o quê? Não é parecido? É. PMA e tempo. Ó. Esses três aqui são idênticos. Idênticos. Aí, tem algo interessante que a gente vai falar ainda sobre isso. Ó. Espessura do slice. O que é slicing? Alguém lembra? Corte. Hein? Corte. Corte, ó. Eu vou botar assim, ó. Espessura do corte
juntamente, ó, juntamente com o movimento da mesa. Porque há um movimento, eu acho que é a Cleriston. Desliga teu áudio aí, cara. Ah, ó, gente, vocês concordam que existe um complexo aqui, ó, um complexo de sincronia entre espessura do corte com o movimento da mesa? Existe, tá? Existe um movimento, existe uma sincronia. Então, ó, lembra? Tubo girando, 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 e mesa entrando dentro de onde? Do guente. Lembra que falamos ao final da aula, antes da prova, sobre colimador? Falamos, né? Então, ó, o colimador, ele vai nos dar a espessura da imagem. Certo? Por último, representação da imagem do monitor, que é justamente o quê? A imagem digital. Imagem digital, certo? Então, aqui, ó, esse aqui, vocês vão mostrando agora. Esse aqui é uma imagem de uma tela de tomografia. O que é que acontece, ó? Aqui, imaginem que aqui eu já coloquei os dados matemáticos. Ou, estou enrolando tudo. Os dados do paciente. Os dados do paciente. Eu coloquei os dados do paciente. E aí o paciente vai fazer uma tomografia do crânio. Então, eu clico aqui, ó, nesse bonequinho aqui, ó, na cabeça dele. Aí vai abrir, ó, uma série de protocolos. O que é protocolos? É a receita de bolo que eu vou utilizar para fazer o exame. Então, dentro desse... Aí eu pego e clico aqui, ó. Cliquei. Eu quero fazer o crânio, esse primeiro aqui. Quando eu clico aqui, gente, ele vai mostrar a receita de bolo. A receita de bolo, gente, é tudo isso, ó, que nós vimos aqui, ó. Vai estar tudo dentro da receita do bolo, ó. KV, o MA, o tempo, enfim, parâmetros básicos. Espessura do corte. Olha aqui, a espessura do... Ó, tá, então, se vocês derem um zoom aí, vocês vão ver, ó. Slice. Tem 5 milímetros de slice. Aqui tem, ó, count, movimento da mesa, ó. Movimento da mesa, ó. 5 milímetros também. Então, vocês estão vendo que nesse tipo de exame aqui, haverá um movimento de sincronia entre o movimento da mesa com a espessura da imagem. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ó, 120 kV, 180 MA, e aqui é o tempo, ó. O tempo de giro. O tempo de giro de 360 graus. Isso aqui é o FOV. O FOV é a área de interesse. É o quadradinho que a gente faz lá no escanograma. Aí aqui eu tenho, ó, slice. Slice é a fatia. Aqui, ó, já está dizendo, ó, milímetros. Então, eu tenho 5 milímetros na aquisição da imagem. De fatia, de imagem, e 5 milímetros de movimento da mesa, ó. Então, ó, 5 milímetros aqui, ó, e a mesa está se movendo 5 milímetros por segundo. 5 milímetros por segundo. Aí, ó, cabeça, existem vários outros protocolos. Por exemplo, aqui, ó, célula túrcica. O que é a célula túrcica, gente? O que é célula túrcica? Esqueci agora. Ó, Se refere ao quadril ou ao posicionamento, né? Célula túrcica é uma célulazinha que tem no meio do nosso crânio, em cima do osso esfenoide, onde está inserida a hipófise. Viu? E aí,
Em relação ao armazenamento, aí tem o computador tem que ser um computador top, né? Que ele faz todo o processamento dessas imagens. Para se fazer, é preciso ter um computador avançado, né? Então, tudo isso aí evoluiu com a revolução tecnológica, certo? Então, aqui é uma maquetezinha da sala de tomografia, ó, onde o profissional, você vai estar comandando a máquina de um computador, onde o paciente vai estar na mesa da máquina, realizando todo o processo. E aqui a imagem, né? Após a imagem ser, a radiação passar pelo crânio do paciente, ser detectada, formarão densidades diferentes. Aí é através disso, gente, que existe o normal e existe a densidade anormal. O que seria a densidade normal aqui e anormal aqui nessa imagem? Quem consegue enxergar? Tem uma determinada parte que está levemente mais escurecida, tipo, bem pouco. Mas tá. Não é? Entendi. Repete, por favor. Tipo, tem uma parte do crânio que tá levemente escurecida, bem pouco, mas tá diferente. Diferente. E quando a gente fala em imagem escurecida, na tomografia nós falamos como? Radiolucente ou radiotransparente, é isso? Nós temos aqui uma hipodensidade, tá? Vamos falar ainda sobre isso. Ó, região extensa hipodensa, ó, hipodensa, ó, aqui no crânio do paciente. Então isso aqui, sabe o que é, gente? Isso aqui é um AVC isquêmico. AVC ou AVE isquêmico. Tá? Por que foi mostrada aí essa imagem mais escura? Porque o tecido nesse local estava diferente do normal. Região onde foi afetada. Isso aqui, gente, é em relação aos detectores. A gente já falou em detectores, né? Lembram? Da aula passada. Aqui está mais esmiuçado os detectores, tá? Eu tenho uma aula só para detectores, mas não vou falar não, porque a gente já sabe que tem, Tá bom, Mário. dois tipos de detectores, o sólido e o detector a gás. Quero ver com vocês mais exames, para a gente ter tempo para mostrar exames. Então, as imagens ficam armazenadas na CPU, né, onde também são processadas. Tá? Então, aqui é a aquisição de imagem, gente, que eu já mostrei na outra imagem aí. Aqui está fazendo a imagem de uma pelve, ó. A reconstrução da imagem, gente, a reconstrução da imagem é feita por um processo de cálculo matemático complexo. E é feito pelo computador. É feito pelo computador e mostra a imagem. Na hora que a gente está realizando o exame, mostra a imagem na tela do computador. Tá? E é isso, gente. Hoje eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui porque a gente vai ficar por aqui hoje e na próxima aula a gente dá início a isso aqui, ó, essa parte. Eu já vou comentar com vocês. Eu não vou cobrar isso, não. Tá? Não vou cobrar isso. Mas entendam que... Lembra que eu falei sobre números? Que as imagens, as densidades do corpo,
eles são meio que números, eles foram projetados em número. Então, cada tom de cinza do corpo, eles são uma sequência de números, ó. Vejam aqui, ó. Preto, branco, 0, 1. Preto, 0, 0. Um cinza escuro, 0, 1. Cinza médio, 10. 1, 0, na verdade. Um branco, 1, 1. Um preto, 0, 0, 0. Um cinza escuro, 0, 1. Então, aí são combinações de entre 0 e 1 e vai formar uma matriz, ó. Uma matriz. Vai formar uma matriz com tons de cinza diferentes, certo? Então, a imagem digital, gente, a imagem digital, ó, imagem digital, ela é a combinação de 8 bits. O que é bits? Bit é um número 1 ou 0. E a combinação de 8 bits, ó, de 8 bits, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. A combinação de 8 bits forma um byte. Certo? Então, olha que interessante, ó. Uma linguagem de 8 bits, que é igual a um byte, né? Eu falei aqui acima, oferece 256 combinações possíveis de números ou informações. Então, como assim, professor? Eu não entendi. Galera, esses 8 números aqui, ó, eu posso combinar eles de forma diferente, 256 modos diferentes. Entenderam? Então, cada modo diferente desse, eu vou produzir um tom diferente de cinza de imagem. Conseguiram entender? Hein, gente? Para a gente não deixar isso de mão. Assim, prof. Entendeu? Ó, a combinação de 8 bits, ó, um bit é um número que seja 1 ou 0. 1 ou 0. Então, a combinação de 8 bits é igual a 1 byte. Então, 1 byte, que são 8 bits, ele consegue fazer 256 combinações possíveis de números ou informações. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, e pegar esse 0 e botar aqui, e trocar, e botar esse 1 e colocar na frente, já é uma combinação diferente. Aí vejam bem, ó, 2 à oitava, dá igual a 256 combinações diferentes. 256 combinações diferentes. Tenha calma. Olha só, para vocês terem noção da potência de uma tomografia ou também de uma ressonância magnética. Em imagem de 8 bits, cada pixel pode assumir 256 tonalidades de cinza possíveis. O que é pixel? Ó, o pixel é esses quadradinhos aqui, ó, né? Ó, o pixel são esses quadradinhos aqui, ó. E ele vai ser diferente de acordo com a quantidade da matriz. Eu tenho uma matriz 80 por 80 e aqui eu tenho uma matriz 512 por 512. Então, quanto maior a matriz, gente, mais pixel eu vou ter e mais definição da imagem eu terei. Certo? Agora, falando em tomografia e ressonância. A imagem de ressonância e de tomografia, elas são de 12 bits. 12 bits. Ou seja, 12 bits. Em um quadradinho, que é um pixel, eu consigo ter 4.096 tons de cinza diferentes.
Entenderam ou não? Olha aqui, ó. 8 bits, ele é igual a 1 byte, né? Eu mostrei aqui, ó. 8 bits, 8 bits é igual a 1 byte, ó. 1 byte. E a imagem de tomografia, ela é equivalente, ó, veja só aqui, ó, a 12 bits. Ou seja, ela é mais do que o quê? 1 byte. Não é verdade? Vamos lá botar a cabeça para funcionar bem rápido, ó. A imagem de tomografia, elas são quantos bits? 12. 12 bits. 8 bits é quantos bytes? 1 byte. 1 byte. 12 bits é 1 byte e meio, vamos dizer, né? Então, a imagem de tomografia e ressonância, ela consegue fazer, ó, entre branco e preto, 4.096 a 95 combinações de cinza diferentes. Entendido? Ah, professor, e se for 16 bits? 16 bits já são quantos bytes? 2. Olha a porrada de combinações de cinzas diferentes. Certo? Mas na tomografia e ressonância são 12 bytes. Eu não tinha falado o que era pixel para vocês, mas vocês já sabem o que é pixel, né? É o quadradinho, ó. O pixel é a menor unidade de uma imagem digital. Ela possui a forma de um quadrado com os eixos x e y. Então, com a união dos pixels, forma-se, ó, uma matriz. Então, existem vários tipos de matrizes. As matrizes que são utilizadas na tomografia normal, né? Normal, sem ser muito avançada, é de 512 por 512. Voltando aqui. Essa imagem está com boa qualidade, ó. Tem boa qualidade? Tem, né, gente? Ó. Eu tenho uma matriz aqui de 512. Essa imagem está de boa qualidade? É óbvio que Não. que não. Eu tenho uma matriz pequena. Então, a matriz, gente, sabe o que é? Lembrem de um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez é uma matriz de 80 por 80. Então, nós estamos vendo o tabuleiro bem nítido, bem grotesco, na verdade. Mas se eu pegar aquele tabuleiro de xadrez e cortar aqueles quadradinhos bem pequenos, eu vou estar aumentando o número de pixels. E ele vai dar uma definição maior. Por exemplo, olha aqui. Então, aqui é para a gente fechar esse entendimento de pixel. Ó. FOV, gente. FOV é a área de interesse. Ó. FOV é o tamanho. Os dois FOVs são iguais ou são diferentes? Essas duas imagens. Diferentes. O FOV é a área de interesse. O FOV. Você está vendo maior ou menor o FOV? O FOV. Ah, não. O FOV é o mesmo, né? É o mesmo, ó. Daqui para cá e daqui para cá, o mesmo tamanho, ó. Se a gente pegar uma régua e medir, tá a mesma coisinha aí. Aí aqui eu tenho um tabuleiro de xadrez. Eu tenho, ó, pouca quantidade de pixels, ó, número de pixels baixos. No entanto, eu tenho pixels grandes. Imagina que essa imagem aqui é o tabuleiro de xadrez. Agora eu tenho uma quantidade elevada de pixel. Se eu tenho uma quantidade elevada de pixel, aumento de pixel da câmera
aí esses pixels vão ficar com um tamanho menor. Então, se eu tenho um tamanho menor, ele vai dar o quê para mim? Uma melhor, quem diz? Uma melhor Imagem. melhor o que imagem? Da tomografia, né? Uma melhor definição, uma melhor definição, certo? Certo. Ó, como aqui, ó. Isso aqui é uma imagem de tomografia do ouvido, ó. Aqui eu tenho uma matriz de 320, ó. 320 por 320, ó. Aqui desse lado esquerdo. E aqui eu tenho uma matriz de 512 por 512. Então, qual das duas você consegue ver uma nitidez maior? Da esquerda Na ou que da tem direita? uma matriz maior, né? Na de 512. Justamente. Você está vendo, ó, uma menor homogeneidade. Certo? Então, quanto mais a matriz seja mais elevada, melhor a qualidade da imagem. Por quê? Porque eu tenho mais pixels. É igual a câmera do celular. A câmera do celular tem tantos pixels. Quanto mais pixel a câmera do celular tem, melhor a qualidade da imagem. Ô, Ok? Mário, no caso, assim, a quantidade de pixel, por exemplo, a gente define antes ou no computador pode alterar? Não, isso aí já vem pré-determinado Ah, no, no protocolo. Certo? Já vem pré-determinado. outra coisa, Então, assim, na, Oi? quando vai, tipo, uma matriz maior, ela requer mais radiação ou não? Tipo, é a mesma coisa. Não. A matriz ela não influencia na